as forças intermoleculares. Existem 4 forças intermoleculares, que é a força dipolo-dipolo, a substância já tem dipolo, já é polar, a força dipolo-dipolo induzido, a ligação de hidrogênio e as forças de Van der Waals. Aqui nas forças de Van der Waals, pode então ter diferentes tipos de força de Van der Waals, eu não vou entrar nessas diferenças. Tá? Vamos começar com a mais forte delas, que são as ligações de hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele faz ligações de hidrogênio, também se chama ponte de hidrogênio, mas cada vez mais não se usa, né, o termo ponte de hidrogênio. Ele faz ligação de hidrogênio com oxigênio, flúor e nitrogênio. A gente vai ver, inclusive, com o oxigênio na água, e nos ácidos nucleicos, a gente vai ver com o nitrogênio, né? O hidrogênio fazendo ligação de hidrogênio com o nitrogênio. O que tem? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio, eles são altamente eletronegativos, né? Vamos dizer aqui. Né? Lá, né? Aqui, então aqui, ó, flúor, oxigênio e o nitrogênio. Esses 3 aqui, eles são muito eletronegativos. E quando eles fazem ligação, tá, com o hidrogênio, eles capturam, né, esse elétron. Basicamente, aquilo que a gente falou, né? Nós vamos compartilhar, mas fica na minha casa o livro, tá? Dessa forma, ele vai ter uma forte ligação intermolecular. Tem a molécula de água, outra molécula de água. Essa não é uma ligação química. Essa ligação aqui não obedece à regra do octeto. Essa ligação não vai ter sobreposição de orbitais. Essa ligação aqui não vai formar orbitais moleculares. Quer dizer, nenhuma teoria da sobreposição de orbitais, então a teoria, né, de ligação de valência, ou a teoria do orbital molecular, nenhuma nem outra explica essa ligação. Quer dizer, não é uma ligação química, ela é uma ligação intermolecular, entre as moléculas. E é uma ligação dipolo-dipolo, mas muito forte. Muito forte. Então, só tem esses 3 tipos de ligações de hidrogênio, né? Então, o que acontece? Forma, aqui, por exemplo, na água, né, tem o oxigênio, então ele tem uma forte eletroafinidade, captura, diz assim, esse elétron, muito mais para ele do que para o hidrogênio, então ele fica um polo negativo. E os hidrogênios ficam, né, com um resíduo de densidade de carga sempre presente, isso é importante, positiva. Então, a molécula de água é uma molécula polar, fortemente polar. Se liga, então, a parte, no caso da água, né? Esse polo positivo faz uma ligação intermolecular com o polo negativo. Então, poderia ser o oxigênio, em algumas substâncias o flúor, e em outras substâncias o nitrogênio, que fazem esses pontos. Então, aqui, né, o ataque das moléculas de água, por exemplo, num sólido iônico NaCl. Né? Então, as moléculas de água se ligam, rompem as ligações, né? E faz uma... E aqui, isso é chamado de hidratação. Né? Em geral, é exotérmica, que libera energia. Por que libera energia? Né? Então, vão para um nível de energia mais baixo e liberam energia, uma ligação estável. Né? As ligações estáveis, quando eu tenho uma ligação, uma reação, né? Toda reação que acontece naturalmente é uma reação exotérmica, porque ela libera energia, vai para uma situação mais estável. Então, um solvente de substâncias iônicas que a água faz, né?
Então, a água tem alto calor específico, tanto para fusão como para evaporação. E isso é muito bom para a vida, a gente já discutiu isso em fascículos anteriores, isso é muito importante, porque devido a isso que a água é um modelador térmico e a vida na Terra se vale disso, não só fora, né, do ambiente que a gente vive, mas dentro também, né? Nós temos uma temperatura mais ou menos estabilizada porque somos formados de água. Então, aqui uma diferença, né? A água, 1 caloria por grau Celsius por grama, é o calor específico da água de fusão, enquanto os glicídios é 1/3 disso, e glicídios são moléculas grandes. Então, os oceanos retêm 1.100 vezes mais energia que a atmosfera, devido à água, né? Que acumula no verão, libera no inverno e mantém, então, o planeta com uma temperatura média com pouca variação. Aqui, olha, né, a temperatura tá, de ebulição de alguns materiais. Né? Então, aqui, a água, bem mais do que o enxofre, do que o selênio, do que o telúrio, o ácido fluorídrico, né? Bem mais do que o ácido clorídrico, do que o ácido, que eu não sei o nome aqui, com bromo, que o ácido com iodo, hídrico também, né? Ico, né? É um só, não sei o nome. Então, por quê? Porque aqui vou ter pontes de hidrogênio. Na água, no flúor, eu tenho. Nos outros eu não tenho pontes de hidrogênio. Então, eu preciso fornecer muito mais energia para romper essa ligação, porque é uma ligação forte. Então, por isso que o ponto de fusão é alto. Então, aqui tem ligações de hidrogênio. Esses aqui têm aumento de massa, por isso que vai aumentando. Esses têm aumento de massa, por isso que vai aumentando. A gente vai ver como o aumento de massa molecular influencia nos outros tipos de ligação. Então, essa é a ligação mais forte, e a da água é a mais forte. A água é a substância, né, que tem covalente de baixo peso molecular, 18 gramas por mol, que tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. A água tem esse comportamento. Forças de polo de polo. Então, quando eu já tenho... Agora aqui, qualquer dipolo. Não estou mais falando de pontos de hidrogênio, estou falando de qualquer dipolo. Por exemplo, HCl. Estava aqui o HCl, né? Ó, HCl. Tem menos do que o HF, porque não forma um ponto de hidrogênio. Mas é forte também a ligação. Tá? Então, eu pego aqui a eletroafinidade do cloro, do hidrogênio. Aqui, no caso, é o contrário, né? A eletroafinidade, né? A potencial de ionização. Né? Pega o potencial de ionização, então vai dar isso daqui. 3 menos 2,109. Né? Então, esse é o dipolo que eu tenho. Então, esses dipolos vão se alinhando, né? Formando correntes, cadeias múltiplas, vão se alinhando. Né? Então, aqui algumas outras substâncias. Né? Esse ácido aqui, com iodo, ácido sulfídrico, ácido brômico, sei lá, monóxido de carbono, né? Dióxido de enxofre. Então, todos esses materiais aqui, que são moléculas covalentes, mas a eletroafinidade de um é muito maior do que a outra, por isso são polares. E quando eu tenho só moléculas polares, eu tenho forças de polo entre elas. Já diferente quando eu tenho uma molécula polar e outra molécula que é apolar. Então, quando isso ocorre, uma terceiro tipo de força intermolecular, que é a molécula polar com molécula polar. Então, a primeira é ponte de hidrogênio, que são moléculas de polos fortes. Depois, dipolo-dipolo, né, forças de polo, que são
forças fortes também. Aqui faltou induzido. Aqui. Deixa eu ver se tem, não. De polo induzido. Faltou aqui. Então, forças de polo induzido. Então, a molécula tem uma molécula que é polar, induz uma molécula polar a ter um polo elétrico, ter um dipolo elétrico, desculpa. Ter um dipolo elétrico, que é positiva ou negativa. Um dipolo permanente, uma molécula com dipolo permanente, com uma molécula que era anteriormente apolar, que é originalmente apolar, mas que induz, tem um dipolo induzido. Então, por exemplo, água e oxigênio. Né? Água e oxigênio tem isso. A água, que tem um dipolo permanente grande, interage, ou força, né? Induz, melhor falando, induz um dipolo sobre a molécula de oxigênio, que pela simetria, dois átomos de oxigênio, ela tinha que ser, ela é originalmente apolar, né? Mas tem um deslocamento da carga, né, para uma determinada direção. Né? E, por último, as forças de Van der Waals, que são dipolo induzido de moléculas que são apolares. Quer dizer, uma molécula polar ela pode ter um dipolo induzido por outra molécula, né, a partir das eletrosferas, tal, vai induzir um dipolo, só que esse dipolo induzido, ele flutua. Então, a molécula tem um dipolo induzido, daqui a pouco não tem um dipolo induzido e fica flutuando. Né? Então, são forças muito fracas, porque originalmente as moléculas não têm esse dipolo. Tá? Então, aqui no caso, né, as forças de Van der Waals, que acontece no pé da lagartixa. Então, a lagartixa ela consegue subir parede porque, originalmente, não tem nada polar ali nas patas da lagartixa. Mas, devido a esse tipo de força, de indução, então, o material, né, um material de peso molecular alto, quanto maior o peso molecular, mais essas forças vão aparecer, então, faz com que haja indução de uma molécula com relação à outra. Né? Então, aqui, no caso, né, temperatura de ebulição de diferentes compostos de hidrocarbonetos. Então, vai aumentando o peso molecular, vai aumentando o dipolo induzido. Então, tem mais, um sistema mais complexo e vai interagindo, então, as moléculas, né, vão interagindo essas moléculas. Então, está ruim esse slide. Então, metano aqui, C2H6, etano, e aí você vai aumentando aí o número de moléculas, né? Butano, etc., pentano, você vai aumentando, ele vai aumentando as forças intermoleculares entre as moléculas. Falar de uma substância, tá? Que tem uma propriedade, deixa eu ver aqui primeiro, deixa eu ter posto a substância aqui, que tem uma propriedade que em um lado da substância, ela tem uma ligação, ela é polar. É uma substância comprida, vamos dizer assim, né? Longa, uma fibra longa, em que de um lado da substância ela é polar. E do outro lado, ela é apolar. Então, ela tem a capacidade de um lado, ter ligações do tipo dipolo-dipolo, e do outro lado da substância, dessa fita, ela vai ter Van der Waals, né, forças de Van der Waals. Então, vai ter essa interação fraca, né, de Van der Waals. Uma substância como essa, por exemplo, um detergente. Detergente é isso. De um lado do detergente ele é tensoativo, ele é ativo em produzir uma tensão sobre as moléculas. Tem uma tensão um dipolo, é isso que ele quer dizer, tensoativo. Né? Então, de um lado ele é tensoativo, ele tem um dipolo e se liga com a água, o sabão.
E do outro lado ele é apolar. Então ele vai se ligar, a partir de forças de Van der Waals, com substâncias apolares. Então, apolar dissolve apolar, se liga com a gordura. Por isso que o detergente consegue dissolver gordura e se ligar na água. Porque as gorduras não são solúveis em água. Né? Gorduras são o quê? Lipossolúveis. São solúveis em gordura. Gorduras solúveis em gordura. Mas como o detergente consegue dissolver gordura? Por que o detergente consegue dissolver gordura? Porque de um lado ele se liga na água e no outro lado ele se liga na gordura. Quanto mais tempo eu dou para... Quanto mais tempo eu tenho... Olha que cortou. Mandar para trás. Quanto mais tempo eu deixo o solvente agir, quanto mais tempo eu deixo o solvente agir, mais tempo ele vai conseguir romper essas ligações entre as partículas da sujeira, de gordura, e se ligar no surfactante, né, no tensoativo. E no nosso pulmão tem o que se chama de um surfactante pulmonar. É uma substância que faz a mesma coisa. É uma mistura lipoproteica com propriedades tensoativas, que é isso, tensoativo. Um lado se liga na gordura, no outro lado se liga na água ou em substâncias polares, que possuem polaridade. Né? Então, essa substância tensoativa reduz a tensão superficial na interface entre o líquido presente na cavidade alveolar e o ar, evitando colabamento nas zonas terminais respiratórias. O que é isso? Aqui, né, nos alvéolos, estão passando os vasos sanguíneos no alvéolo aqui. Tanto os capilares venosos quanto os capilares arteriais, né? Para fazer a troca de gases, né? Deixar o CO2 e levar o oxigênio para o corpo. No alvéolo, se ficasse, vamos dizer assim, se fosse muito grande o contato ali do ar com a água, todo mundo ia morrer afogado. Pela própria estrutura, ia morrer afogado. Então, é preciso que seja pequeno vamos dizer assim, a passagem do vaso sanguíneo para o alvéolo. Né? Então, só que aí você tem uma tensão forte, tensão superficial. Então, na hora se a tensão superficial é forte, precisa fazer a respiração faria muita pressão para poder retirar os gases, fazer a troca dos gases, né, poder atravessar essa tensão superficial. E isso iria colabar as zonas terminais da respiração, ia, né, fazer um colapso. Colabar seria colar uma parede na outra desses alvéolos. Então, para que não haja esse colapso e esse colar uma parede na outra, o corpo libera um surfactante, que é um tensoativo, quebra a tensão superficial, há a troca de gases, forma a tensão superficial, quebra a tensão superficial, há a troca de gases. Então, consegue fazer essa troca de gases, nessa mistura, esse surfactante. E tem pessoas que não têm suficiente desse surfactante. Então, há um remédio, que é esse aqui, né, que é esse surfactante de palmitoil, dipalmitoil, fosfatidilcolina. Desculpe. DPPC. Nome difícil, né? Então, o DPPC é um bom surfactante, se compacta melhor que os outros fosfolipídios, porque a parte apolar é reta e não toda dobrada. Mas é muito lento para se espalhar, o que torna a sua absorção lenta. Economiza, vamos dizer assim, né? Senão ele já iria embora. Isso ocorre principalmente porque a temperatura de transição entre a fase gel para cristal líquido puro é de 41 graus Celsius, que é maior que a temperatura do corpo humano. Então, esses surfactantes aqui costumam
formar cristal líquido, então, como ele fica em gel, ele é um bom medicamento para fazer isso. Então, veja, como que a ciência trabalha aqui, que eu quis trazer esse exemplo para a gente tratar uma questão interessante de ciência mesmo, desenvolvimento de medicamento, que é conhecer as forças intermoleculares que acontecem lá no alvéolo pulmonar, entre os gases, entre as moléculas, né, de água, que quebram, então, esse material, quebra a tensão superficial e consegue, então, fazer com que o alvéolo faça a troca de gases. Bom, aqui a gente termina a primeira unidade. Em termos de conteúdo, é o que eu estou querendo trabalhar hoje com vocês. Tá? Então, esse material posso passar também, desde já eu posso passar para vocês o PowerPoint, né? Que vou deixar disponível. Vou passar o link para vocês desse material que vai ficar disponível aqui no meu Google Drive, para vocês acessarem. Tá? E vamos ver as questões, então, que foram colocadas na plataforma. Então, essa que é preparar um texto. A segunda, responda justificando. Qual o tipo de força intermolecular que está envolvido? Em que está envolvido? O O2 líquido, o CH3OH líquido e o O2 dissolvido em água. O O2 líquido. Sim, na aula gravada também. O O2 líquido, que força intermolecular que vai estar? O O2. Então, vamos ver aqui, ó, nesse quadro. Vou botar um bocado aqui, mas não já. Deixa, passou aí. O2, né? Então, aqui, ó, força de polo, força de polo induzido, ligação de hidrogênio ou força de Van der Waals? Quem se arrisca a responder o O2 líquido? Pensa, como que é o O2? Ele é uma substância polar? O2? Sim, sim, Viviane, vou mandar. A Viviane, eu acho que vocês leram no chat, né? Ela pediu o gabarito das perguntas do ato. A gente vai mandar as respostas. Menos do texto, né? Do texto aí vai... Nós vamos conversando com relação ao texto. Então, o O2 líquido, ele é polar ou é apolar? Vamos lá, gente. Pode escrever no chat, pode abrir o microfone e falar. Vamos lá. Essa aí eu vou deixar para os colegas ganhar o chocolate. Vamos lá, gente. Então, pensa bem, o O2, duas moléculas de oxigênio. Vai ser polar pela simetria. Vai ser polar ou vai ser apolar? Quando uma molécula... Ok, Neila, mas vamos lá pensar, gente, olha. Uma molécula, certo? Que tem dois átomos iguais. É possível formar polo? É possível, a priori, ter um dipolo permanente? Sim ou não? Vou chutar. Então, não. Chuta. Não já ia dizer não. Já ia falar não, mas a professora falou não. Não pode ter dipolo permanente. Não pode. Por quê? Porque a ligação química, ok?
Vamos pensar aqui, vou separar aqui. Ok? Vamos aqui. Vou pegar aqui nessa que eu já estava, né? Aqui, ó. Pegar aqui. Preenchimento de uma cor só. Por que que tem que ser uma cor só? Imagina aqui, 2 átomos de oxigênio. Né? Vou pegar aqui de novo. Deixa eu falar isso. Eita. Vou pegar 2 átomos de oxigênio. Aqui o oxigênio. Né? Aqui outro átomo de oxigênio. Eles vão ligar. Vou colocar aqui uma barrinha aqui para eles fazerem a ligação. Né? Fazer a ligação entre eles. Certo? Lembra, né? Daquela representação. Bola haste. Né? Oxigênio, ligação ali. Quem ganha? Quem puxa mais o elétron para um lado ou para o outro? O oxigênio ou o oxigênio? Não tem como um puxar mais do que o outro, os dois são oxigênio, não é? Tá certo? Então, não forma polo. 2 moléculas de oxigênio não formam polo. E como que eu posso ter oxigênio líquido, então? Porque para poder ser líquido, tem que ter forças que liguem essas moléculas, porque senão vão ser gás. Vai ser gás. O oxigênio no ar é gasoso. E um gás, vamos colocar aqui o gás ideal, porque na verdade até no gás a gente tem pequenas forças, né? Justamente foi aí que apareceu a força de Van der Waals, no estudo dos gases. Então o oxigênio, né, tem ali os 2 átomos de oxigênio, a molécula de oxigênio, o que ela vai ter? Ela vai ter o tipo de força que pode existir é de dipolo induzido. Como que é a força de dipolo induzido? É assim, de repente, por uma aproximação, sei lá, de outra molécula aqui, vamos supor, né? Por uma aproximação de outra molécula, há uma, por exemplo, aqui fica um pouco mais positiva, vou colocar o vermelho aqui como positivo, mais uma cor aqui, uma cor misturada aqui do vermelho com, né? Um pouco mais positiva e aqui fica mais negativo. Mas é uma condição que flutua. Ela forma isso e já, dali a pouco, já acabou de novo. Daqui a pouco já volta como estava antes. Né? Então, vai, forma, flutua. Rapidamente ela forma o dipolo e desfaz o dipolo. Quando ela faz o dipolo, ela faz com que o dipolo, né, dessa daqui apareça. Aparece o dipolo da outra ali. Né? Então, empurram a nuvem eletrônica. Então, se aqui ela tem uma nuvem eletrônica, né, e aqui fica mais, para apresentar um pouco melhor, seria ficar um pouco mais, né, fica um pouco mais elétrico, um pouco mais negativo, né? Um pouco mais de elétrons, a nuvem. Assim. Então, isso que é o chamado de polo, força de Van der Waals. Certo? Então, originalmente, o oxigênio, as moléculas de oxigênio, são apolares. Tá? As moléculas de oxigênio são apolares. Então, aqui do lado, ó, dessas aqui que ficaram polarizadas, opa, do lado dessas que ficaram polarizadas, né, ficou originalmente como estava.
Tá? Então, aqui do lado. Então, essa molécula volta a ficar sem dipolo, e essa fica com dipolo, e assim por diante. Aí, elas vai flutuando esse dipolo, porque se aproxima mais, se afasta mais, há uma interação entre elas por pura flutuação, vamos dizer assim, né? Por pura aproximação e afastamento desse movimento devido à temperatura do líquido, a temperatura do ar, etc., vai aproximando e vai fazendo com que ele aconteça essa flutuação das cargas, um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro. Tá? Quer dizer, as cargas flutuam a um dipolo muito rápido. Forma o dipolo já se desfaz o dipolo. Mas, no cômputo geral de todas as moléculas, faz com que o O2 se torne líquido, devido à baixa temperatura. Então, são forças. Essas forças são forças São forças. Então, qual o tipo de força intermolecular que está envolvido no O2 líquido? Ou a força de Van der Waals. O C3OH, CH3OH, né? Deixa eu achar aqui, né? Só um pouquinho. Vou ver aqui na internet a fórmula. Só para ver isso aqui. Isso aqui é um álcool, né? Deixa eu ver aqui uma imagem. Então, aqui, ó, C3OH. Então, aqui eu estou representando o carbono com a bolinha preta, o oxigênio bolinha branca, o oxigênio ligando um hidrogênio, o oxigênio se ligando ao carbono, e aqui 3 hidrogênios. Tá? Agora, pergunta, que tipo de molécula é essa? Polar ou apolar? Cadê vocês aqui? Então, vamos lá, gente. Polar ou apolar esse tipo de molécula aqui? Essa é o CH3. Vamos lá. Temos poucas pessoas já, temos só 5 pessoas. Vamos lá, uma das 5. O O2 era apolar porque eu tinha uma simetria, né? 2 átomos iguais aqui. Mas essa daqui eu não tenho simetria. Não tem simetria aqui. É uma molécula covalente e não tem simetria. Que tipo de ligação intermolecular vai existir aqui? Olá, pessoal. Estamos quase acabando a aula. Só essa daqui é a pergunta e a aula acabou. Não tem mais nem slide depois disso. Vamos só. Polar. Exatamente, Neila. Polar. Forma polos, né? Então, o oxigênio é eletronegativo, tem afinidade, né, elétrica, que é o elétron. Então, aqui forma o polo negativo e aqui o polo positivo. Então, CH3OH líquido, que é o metanol. Então, esse álcool aqui, ele é líquido, porque são ligações fortes que formam de polo de polo. Né? E o O2 dissolvido em água? Quer dizer, que tipo de ligação que vai formar o O2 dissolvido em água? Água é o quê? Fortemente, que é isso aqui, né? É o que permite com que os peixes respirem. Água tem uma ligação, tem uma polaridade, a molécula, muito forte, porque o oxigênio tem uma forte afinidade
né, eletrônica. Já o hidrogênio está lá no outro canto da tabela. Tem muito pouca afinidade eletrônica. Então, o oxigênio, que é o elétron, o hidrogênio só não dá o elétron direto para o oxigênio porque é o único que ele tem. Ele não pode fazer isso. Ele precisa ter aquele elétron, porque senão ele vai ficar sem orbitais para poder fazer ligação. Aí ele não consegue fazer ligação. Não vai fazer ligação química. Ele precisa manter aquele orbital, ele precisa, né, manter. Então, a molécula de água tem um dipolo fantástico, enorme. O que ela faz? Ela induz a molécula de oxigênio a uma polaridade na molécula de oxigênio. Então, das 4 ligações, né, aqui, qual tipo de ligação que eu vou ter na molécula de água? Vamos ver alguém responder aqui, gente. Vamos lá, bem terminando, é a última pergunta. Qual o tipo de ligação que é? Polar com apolar. Como que um apolar pode se ligar, né? Como que uma substância apolar pode se ligar com uma que é polar, que tem dipolo? Se o dipolo nessa substância for induzido. Então, aqui, ó, água, oxigênio. Né? Água, oxigênio. O oxigênio se liga na água, é possível ter oxigênio na água, o que permite que haja todos os animais marinhos, né, peixes, os animais aquáticos, que respiram do oxigênio da água, né? Não estamos falando dos mamíferos que têm pulmão e que respiram fora da água, vivem na água, mas respiram fora da água, mas os peixes, em especial, fazem isso por quê? Né? Tem guelras lá que liberam o oxigênio que está dissolvido na água, preso por uma ligação, oxigênio preso por uma ligação, por uma força, não é uma ligação química, né, mas é uma ligação entre eles, uma força de polo induzido. Então, essa aqui é o oxigênio, água e oxigênio. E aí, então, pergunta, né, qual... coloque em ordem crescente de intensidade de força intermolecular. Então, qual que é a mais forte? Aqui vai ter ponte de hidrogênio. Okay? No caso aqui, como não é ponte de hidrogênio, não é ponte de hidrogênio, aqui não tem ponte de hidrogênio. Né? Porque O2 dissolvido em água não forma ponte de hidrogênio. Tá? Porque não é um dipolo com um dipolo. Né? Porque pontes de hidrogênio são oxigênio com flúor, ou hidrogênio com oxigênio. Aqui não. Aqui não vai formar uma ponte de hidrogênio, porque esse oxigênio é apolar. Então, essa daqui é uma interação de polo induzido, não é ponte de hidrogênio. Essa daqui é uma dipolo, então é a mais forte. A segunda, dipolo induzido. E a terceira, que é Van der Waals, que é aqui. Então, aqui é Van der Waals, aqui é dipolo, aqui é dipolo induzido. Não tem aqui nas 4 alternativas pontes de hidrogênio. Então, não tem a mais forte delas, que é a ponte de hidrogênio. Então, é dipolo induzido, e força de Van der Waals é a ordem. Então, a ordem seria 2, 3, 1. Explique como a força intermolecular pode influenciar algumas propriedades da substância. Então, a gente pode ver aqui, no caso, essas substâncias, pode dar uma pesquisada na internet, coisa assim. Né? Mas, então, como que as forças intermoleculares,
altera a propriedade. Quanto mais força intermolecular, aumenta o ponto de fusão, né? Vai determinar a solubilidade da molécula, então as forças intermoleculares é que vão dissolver, que vai fazer, né, a hidratação, por exemplo, lá, aquele exemplo da hidratação. Vai aumentar, vai ter tensão superficial devido às forças intermoleculares, e etc. Então, tem uma série de propriedades que pode se pesquisar a partir do que a gente já viu várias vezes com relação à água, do que viu, do que está naquela tabela que a gente mostrou para vocês, pode pesquisar um pouco mais e construir essa resposta C aqui.